Salve, salve, galerinha do sétimo ano, bom dia! Vamos lá para a nossa aulinha de geografia de hoje. Nós iremos trabalhar com a resolução de questões. Questões essas que nós já abordamos na aula passada. Então, hoje nós iremos fazer a correção. Eu daqui, vocês aí, pegando o material de vocês, caderno e o livro, e observando as questões que vocês acertaram. Espero que todas. E se tiver errado, algumas que façam a correção, beleza? Então, vamos lá para a correção dessas questões. Primeiramente, compartilhar aqui com vocês esse nosso material, sétimo ano. Tranquilo? Forma bem rápida. Bem, então tá aí material compartilhado com vocês, questões que se encontram nesse item interação na página 152. E aí ele começa destacando o seguinte, né? Traz aqui uma imagem que diz: o Parque Nacional da Serra da Canastra está situado no sudoeste do estado de Minas Gerais. Observe a imagem e o quadro com algumas informações sobre ele. Depois responda em seu caderno as questões propostas. Então aqui você está vendo a primeira imagem. A primeira imagem destaca o seguinte, né? Ela diz o seguinte: o Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado em 1972 e preserva a nascente do Rio São Francisco, São Roque de Minas, 2018. A outra imagem, segunda imagem, mostra a cachoeira da Casca d'Anta. É a primeira queda do Rio São Francisco, com 186 metros. São Roque de Minas, também fotografia do ano de 2018. Beleza? E aí ele vem aqui, ó, mostra o estado de Minas Gerais no mapa, e aqui mostra o estado maior, uma ampliaçãozinha, né? Essa área verde que vocês estão vendo aqui, bem centralizada, essa parte aqui que eu acabei de dar destaque, é onde está o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, é aí que nasce o Rio São Francisco. Aqui algumas informações. Ó. Qual é o relevo predominante nesse local? Planaltos e serras, tá bom? Planaltos e serras. Qual é a altitude média? Que varia de 900 a 1.400 metros de altitude. Hidrografia, com destaque para quem? Para o Rio São Francisco, né? E também a do Rio Paraná. Qual é o clima predominante? É o tropical e o tropical de altitude. Formações vegetais, o cerrado e manchas de campo. Bom, dando esses destaques, vamos para a resolução das questões. Primeira, descreva as principais características dos planaltos. Depois, em seu caderno, explique por que a ocorrência de cachoeira está associado a essa formação de relevo. Então, simples, né? Qual é a principal característica dos planaltos? O que são os planaltos? Né? Você vai colocar o seguinte. São áreas de elevações moderadas, de superfície plana. Tá bom? Como o próprio nome destaca, planalto é um plano que está numa elevação moderada. Quando eu falo em elevação moderada, você vai ter aí uma noção de 500 metros acima do nível do mar. Tranquilo? E por que as cachoeiras elas estão associadas a elas? Porque os planaltos, como eles têm geralmente essas elevações, né? Nesse local onde os rios nascem, que seguem um percurso mais plano, né? Ou procura as áreas mais baixas, quando encontra uma área de planalto, uma queda brusca, vai aparecer as cachoeiras, tá bom? Segunda questão. O Parque Nacional da Serra da Canastra
é banhado por rios que fazem parte das regiões hidrográficas do Paraná e do São Francisco. Pesquise e anotem em seu caderno quais são os principais usos das águas desses rios. Então, do Paraná, bom, então você vai botar Paraná, algumas utilizações. Geração de energia, construção das hidrelétricas, tá bom? Geração de energia, você fazer menção, transporte, acho que os mais importantes, tá bom? Pesca é comum em todos os rios, mas os principais são esses. O São Francisco, além desses dois aí, você pode fazer menção, tá bom? Geração de energia. Você vai destacar também, utilizado como meio de transporte. E o Rio São Francisco, ele é utilizado para irrigação. Tá bom? Para irrigação. Somente Petrolina, grande produtora de uva. Tranquilo? Então, essa seria a resposta da segunda questão. Vamos para a terceira. Terceira questão diz: na Serra da Canastra situam-se nascentes de muitos rios, entre eles o do São Francisco. Observe o mapa Brasil, distribuição dos rios na página 130 e cite os estados que ele percorre. Então, para a gente não retornar lá, né? Mas se você, no seu caso você precisaria retornar para identificar. Então, os estados você ia mencionar: Minas Gerais, passa pelo estado da Bahia, passa pelo estado de Pernambuco, bem na divisa, né, dos dois estados, Alagoas e Sergipe. Beleza? Então, esses são os estados que o Rio São Francisco corta. Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão que está um pouquinho aqui embaixo. Lá ele destaca: considerando as características dos climas tropical e tropical de altitude, qual seria a melhor época para visitar o Parque Nacional da Serra da Canastra? Justifique sua resposta no caderno. Então, aí, pessoal, você vai identificar o seguinte: quando você vai... Qual é o período ideal para se fazer uma visitação? Primeiramente, é em um período chuvoso, né? Imagine você visitar um parque nacional no período chuvoso. Então, talvez não possa ser tão atraente, né? Ou num dos períodos mais quentes, talvez também não seja tão atraente. Então, o ideal é você procurar um período em que há, por exemplo, as plantas elas estão mais esverdeadas, né? A própria vegetação ela esteja mais viva, em outras palavras, né? Viva que eu me refiro, mais esverdeada, com uma quantidade maior de flores, né? A flora está mais visível. Então, o período ideal para visitar uma região como essa seria no período relacionado ao mês de outubro e mês de setembro, que é o período em que, para a nossa região, se encontra a primavera, tá bom? Então, você iria destacar, bom, mês de outubro e setembro. Outubro e setembro. Chamado de primavera. Tranquilo? Vamos lá, apagando essa, indo para a próxima questão. Quinta questão. Leitura do texto. Leia o trecho da notícia abaixo.
Chuva começa a recuperar a vegetação da Serra da Canastra. A seca que atingiu a região, considerada a pior dos últimos 30 anos, contribuiu para o surgimento de vários incêndios na reserva ambiental. O foco consumiu 85 mil hectares de vegetação. Uma das áreas atingidas fica no entorno da nascente do Rio São Francisco, em São Roque de Minas. Em setembro, veio a confirmação por meio da chefia do parque de que a nascente havia secado. Que impactos ocorrem na Serra da Canastra, segundo a notícia? Então, a notícia foi bem visível, né? No caso, o impacto principal, como você pode observar bem no início do texto, que são ele fala da seca, né? Que atinge a região e, consequentemente, os focos de incêndios. Tá bom? Então, você vai destacar os focos de incêndios. Que na nossa região, esses dias, está um absurdo, né? Região do Sertão, Tapera dos Vitais, por exemplo, está tendo vários focos de incêndio destruindo a nossa flora e fauna, né? Quantidade de animais que perderam suas vidas nesse incêndio, que para a nossa região não era tão comum e que esse ano assustou a nossa região, né, que é aquela nuvem de fumaça aqui no município, mas o foco iniciou lá no Ceará e se expandiu aí atravessando a fronteira do Piauí com o Ceará, naquela área de litígio. Letra B. Além das secas, que fatores podem interferir na disponibilidade hídrica e na qualidade das águas doces superficiais? Então, além da seca, né? Quais outros fatores podem também propiciar vamos dizer assim, interferir, né, na disponibilidade dessa água doce? Então, você pode destacar um exemplo simples, né, que é a poluição. A poluição dos rios. A poluição dos rios pode interferir, mesmo a disponibilidade de água, mas ela não pode estar disponível no sentido de potável, né, para nós. Beleza? Vamos para a próxima. Na nossa próxima questão, sexta, ele traz aí, ó, as fotografias abaixo representam algumas formações vegetais nativas do Brasil. Observe-as e indique a que representa o cerrado. Depois, descreva as principais características e causas de vegetação, ou melhor, de devastação dessa formação vegetal. Tá bom? Então, aqui você tem a primeira, ó, essa primeira imagem, segunda imagem e terceira imagem. Cada uma aqui ela tem podemos destacar que ela representa uma das formas de relevo existente em determinada região, né? Então, aqui, então, nessa primeira, você pode destacar floresta amazônica. Nessa segunda, você vai destacar o cerrado. E na terceira aqui você cita o Pantanal. Beleza? Vamos para a sétima questão. O Parque Nacional da Serra da Canastra é uma unidade de conservação de proteção integral. Responda em seu caderno. Quais os objetivos dessa categoria de unidade de conservação? Lembrando, pessoal, que nós fizemos uma questão relacionada a esse item, né? Quando nós associamos, destacamos principalmente a diferença entre as unidades de conservação, né, integral, e as unidades em que o ser humano pode fazer atuação, né? Pode fazer atuação, atuar que eu me refiro é explorar, mas sem destruir. Beleza? Então vamos lá para a nossa resposta. Como resposta, você iria colocar, né? Quando ele pergunta sobre o objetivo, quais os objetivos dessa categoria? Então, preservar os recursos
preservar os recursos naturais, permitindo o uso sustentável. Bom, quando eu falo sustentável, sem destruir a área, o local. E lembrando, pessoal, que quando eu me refiro aqui ao uso sustentável, né, eu faço muito referência à questão de utilizar o espaço para alguma finalidade, né, seja de pesquisa, como é o caso das unidades de conservação de proteção integral, tá bom? Basicamente para o uso de pesquisa, não é que você vá lá explorar a região, tá bom? Então, quando você destaca aqui CITE, o que é permitido e o que é proibido fazer nas unidades de proteção integral. Então, por exemplo, o que é permitido? Fazer pesquisas, tá bom? Então, o local ele pode servir como pesquisa, né? Ele pode servir também como turismo ecológico. Beleza? E é proibido a utilização, né? É proibido a utilização ou extração dos recursos naturais. Tranquilo, galerinha? Eu acho que assim a gente encerra, né? Se eu não estou enganado. Vou ver se ainda tem mais alguma questão. Acho que não, olha aí. Próxima aula iremos falar da unidade 6 do nosso material didático, beleza? Então, assim a gente encerra por aqui nossa aula de hoje, sendo que o propósito era esse, fazer a resolução ou a correção dessas questões. Tranquilo? Olha aí, coraçãozão bem bonito para vocês. Fique com Deus e nos encontramos na próxima. Valeu!